Tirar você para dar boa noite pro pessoal, eu te coloco de novo. Muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira de chuva em Baixa Grande, em outros locais, mas uma quarta-feira de muita alegria para nós, onde nós estamos comemorando aí esse mês do 49º aniversário do Centro Espírita Cristo Rei em Baixa Grande. Eu saúdo a todos que estão aqui conosco, mais uma vez, em nome do São João, de todos os nossos confrades da doutrina espírita. E a gente vai dar continuidade hoje a esse tema que nós temos falado, né, esse mês todo, trazendo com os convidados que nós já trouxemos nas quartas-feiras passadas. E hoje a gente tem a grande honra de receber aqui conosco o Fred, lá de Jacobina, Fred Santos, a convite do Centro Espírita Cristo Rei, para falar do tema, o que Jesus quer nos ensinar nessa pandemia, né? Então, Fred está conosco, ele tem aí, Fred, geralmente a gente está fazendo até, você tem aí 40 minutos para falar, né? E aí depois nós abrimos para perguntas no final, se você não se importar, e aí a gente tira a dúvida dos nossos companheiros que sempre estão aqui escrevendo no nosso chat, no bate-papo nosso, para dialogar com eles. Então, eu passo para você a palavra, seja muito bem-vindo, né? Estamos todos aqui vibrando e uma boa palestra. Boa noite, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Tivemos aí um problema técnico. Estamos aí tentando resolver esse problema, mas deu tudo certo. Só peço só vocês um minutinho para eu me ajustar aqui, que eu estou no celular. Só um momentinho para a gente começar a nossa reflexão. Vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs da nossa querida amiga cidade muito próxima aqui de Jacobina, Baixa Grande, muita paz no coração de todos vocês, que Jesus possa estar conosco, não somente nesses dias atribulados, mas em todos os momentos da nossa existência. Que essa luz que permanece conosco estejam permanentemente junto conosco. Meus queridos irmãos, a proposta que nos foi efetuada nesta noite, o que Jesus quer nos ensinar com a pandemia? Muito bem. O que essa pergunta, ela precisa passar sempre pelo crivo da nossa razão. Todas as respostas que porventura vierem a partir dela devem nos trazer a mais completa percepção do sentido de Jesus para as aflições que, porventura, nós estejamos a passar aqui no nosso planeta. Nós queremos iniciar lembrando uma passagem dos Evangelhos que está em João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus teria dito o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem que está nos Evangelhos, no livro de João, nos faz buscar refletir a respeito das condições que fazem parte dos desafios da nossa existência aqui na Terra. As aflições, sejam elas atuais ou anteriores à presente reencarnação, são permanentemente um desafio que devem ser vivenciados por cada um de nós dentro da trajetória da nossa existência. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina
que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus. Lei natural ou lei da natureza. E lá, na questão 615, nós vamos encontrar a seguinte frase dita pelos Espíritos no sentido de nos fazer compreender estas leis dentro do processo de desenvolvimento de cada um de nós. Lá diz que é eterna e imutável, como o próprio Deus, as leis naturais ou leis da natureza. Portanto, o nosso desafio é conhecer as leis divinas, que, segundo esses próprios irmãos espirituais, se encontram em nossas consciências. O desafio é conhecê-las para estabelecermos metas, focos, prioridades no nosso caminhar. Para identificá-las e assim compreendê-las em razão da nossa imperfeição espiritual ainda enquanto espíritos imperfeitos. E nesse processo de aflição atual que nós vivemos atualmente, essas provações fazem parte da nossa caminhada evolutiva de existência. Caminhada esta que transcorre naturalmente nos dois planos existenciais, que lembram muitas vezes uma corrida, se formos falar de forma simbólica, uma corrida de superação de obstáculos, que são os desafios a cada momento que vivenciamos, nos encontramos dentro do processo da nossa caminhada existencial. Portanto, é um erro muitas vezes acreditarmos que essas ocorrências provacionais, a exemplos de flagelos destruidores, naturais ou provocados, eles sejam classificados ou catalogados como castigo ou punição divina. Não o são. Posso afirmar com vocês, sem nenhum tipo de receio, baseado no suporte dado pela doutrina espírita, no seu conhecimento, de que Deus nem perdoa e nem pune. Nós somos alçados permanentemente a estes desafios pelas condições evolutivas de cada um de nós, do nosso planeta, da nossa sociedade. Nós precisamos estabelecer sintonias com as leis divinas, as leis naturais que regem também o nosso planeta, para que nós possamos, assim, compreender melhor, no processo da existência de cada um de nós, a melhor maneira de nos conduzirmos diante das aflições. Perguntar a Jesus o que ele nos diria a respeito da pandemia é nos remeter aos ensinamentos do próprio Jesus e da doutrina espírita. É reconhecer nas causas que regem as nossas aflições as origens das mesmas e as soluções dos desafios da existência. As catástrofes, as doenças que atingem a humanidade ao longo da história da nossa civilização sempre resultaram em perdas, em sofrimentos de diferentes ordens, de diferentes gradações. Atualmente, nós estamos no planeta Terra sobre o peso de uma pandemia. Essa pandemia causada por um vírus, o coronavírus, cujo agente infeccioso é um vírus denominado Covid-19. O Covid, que retrata simbolicamente, que traz de uma forma simplificada o nome científico deste vírus. O 19, porque se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos foram registrados na cidade de Wuhan, na China. É até difícil falar esses nomes, não é verdade? Mas foi lá que se teve o primeiro registro claro, cientificamente comprovado, da atuação deste vírus, do ataque deste vírus. É a atual aflição que a humanidade, de forma coletiva, estará a passar
desde aquele momento. E que nós ainda ultrapassaremos os meses seguintes, talvez o próximo ano em sua parte, vivenciando ainda as dificuldades que esse agente natural, biológico, está causando em nossos corpos físicos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos de um modo geral. E muitas vezes, diante desta situação, nós nos apegamos ao que os espíritos nos trouxeram, e é comum, então, ouvir essa voz geral e buscar-se respostas para as questões. Respostas que muitas vezes desafiam a nossa condição de compreensão e de entendimento e que nos fazem alcançar aquela fé racional que Kardec e os espíritos codificadores sempre demonstraram que deveriam fazer parte do nosso pensamento, da nossa compreensão e de entendimento. E é nesse pensamento dos espíritos codificadores que nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, em seu capítulo 18, no seu item 1, a seguinte mensagem dos espíritos. Quando eles exortam dizendo que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Mas lembrem-se, vamos recordar que esta passagem transcrita do mundo espiritual para o nosso mundo material, nesta obra lançada por Allan Kardec no século XIX, não diz respeito a uma causa específica e única de aflição ou de acontecimento que vá impulsionar uma regeneração na humanidade. Dizem eles que grandes acontecimentos irão acontecer a partir dali. Mas em que sentido nós deveríamos entender essas palavras proféticas tidas dessa maneira, trazidas pelos espíritos ainda no século XIX? E Kardec faz a seguinte análise desta colocação dos espíritos nesta obra. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Nós vamos encontrar essa reflexão de Allan Kardec no item 2 do referido capítulo 18 da obra A Gênese. Ele mais adiante complementa dizendo que diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Que este globo, que este planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ainda neste capítulo, fantástica obra trazida pelo mundo espiritual do século XIX, a Gênese. No item 19, nós vamos lá também encontrar, na continuidade da reflexão dos bons espíritos, a dizer que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer o que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Não é um cataclisma, não será uma convulsão geológica, um evento de grande magnitude físico que fará com que, moralmente, nós avançaremos no caminhar da nossa jornada evolutiva. Não, é pela transformação moral. É pelo foco nas leis divinas
existentes na nossa consciência e naquelas que estabelecem a qualidade, o bem-estar e o desenvolvimento dos conceitos no caminhar da raça humana. É a partir da domesticação das nossas paixões mais grosseiras que nós vamos purificando, digamos assim, ou burilando, como queiram, gradativamente as nossas inclinações ainda voltadas ao mal, que persistem no nosso comportamento, que persistem nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas condições ainda de seres imperfeitos. Me recordo que recentemente, em uma entrevista dada ao Grupo à Tarde, lá da cidade de Salvador, na capital baiana, o médium espírita José Medrado, presidente da Cidade da Luz, naquela cidade, nos asseverou que a pandemia não veio como uma missão divina. Ela é a contingência do mundo. Não tem uma proposta. A pandemia é. É um fenômeno natural que não tem uma vontade racional, não tem uma proposta racional. A proposta biológica do vírus é sobreviver. E o fenômeno ocorre de tempos e tempos no planeta Terra, motivados por uma série de circunstâncias, desde a ação do homem junto à natureza e as consequências que, porventura, ela possa trazer dentro do nosso habitat natural, dentro das nossas condições sociais. Não é a primeira. A pandemia da Covid-19 não será a última que vivenciaremos enquanto espíritos encarnados ou reencarnados no futuro, no planeta Terra, pelas circunstâncias que nós estamos possibilitando no desmatamento, na destruição do meio ambiente, de valores morais, éticos da sociedade e uma série de outras questões que podem possibilitar o surgimento de pandemias como essa que nós estamos vivenciando. Ilustra ainda o nosso querido irmão médium espírita lá de Salvador, José Medrado, que ela vai evidenciar a pandemia o melhor e o pior, não por ela, mas pela condição do mundo. O que nos faz fazer uma pergunta muito rápida, sem buscar resposta nesse momento, se nós estivéssemos moralmente e eticamente melhores, a pandemia teria um espaço natural para avançar tanto assim? Será? É algo para refletir. Cada um, ainda continua ele, diz que cada um vai agir e reagir de acordo com os valores que tem dentro de si. Porque no fundo, o que importa é a nossa condição de evolução. É a forma como nós nos confrontamos e encaramos os desafios da existência. É a maneira como nós nos conduzimos nesse processo. Muito antes da pandemia atual, os espíritos sempre nos alertaram para que nós procurássemos identificar onde estavam as fragilidades de cada um de nós na intimidade, para que pudéssemos, de alguma maneira, no exercício diário da paz, da tolerância, da compaixão, da caridade, no exercício do bem, do amor, nós pudéssemos amenizar essas dificuldades ainda existidas no nosso campo vibratório, no nosso campo de energia, nos nossos pensamentos e nas ações que nós estamos diariamente vivenciando na experiência aqui na Terra. Mas, independente disso tudo, não obstante a nossa condição ainda de imperfeição do ponto de vista espiritual, moral e ético, que ainda passamos na seara da humanidade, vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde.
o que comprova muito claramente o avanço da ciência. Ciência essa que tanto foi enaltecida por Allan Kardec e pelos espíritos codificadores durante o nascimento, no século XIX, da doutrina espírita, que, aliás, há poucos dias atrás, no dia 18, comemoramos os 164 anos da sua vinda ao planeta Terra. Mas e do ponto de vista pessoal? Nos tornamos pessoas melhores? Estamos seres humanos mais solidários ou empáticos? Eu me recordo que no início, lá em março aproximadamente de 2020, início da pandemia, se colocando de uma forma muito clara no mundo e aqui no Brasil, já começavam a se surgir uma série de afirmações esperançosas de um novo normal, de um novo ser humano, de uma nova humanidade. Como se uma pandemia, um efeito natural provocado por um agente biológico, fosse causar repercussões tão extraordinárias no comportamento ético e moral do homem. Sim, teremos um novo normal. Haveremos de ter um novo normal. Um normal onde nós haveremos de nos confrontar com mais segurança nas relações sociais e em outros aspectos. Porque de todos os fatos que aparentemente são ruins, são gerados efeitos muitas vezes benéficos na humanidade. É a lei do progresso. São as leis naturais e divinas. Mas em relação individualmente de cada um de nós, nos tornamos seres melhores nesta pandemia? Estamos focando nesta melhoria? É difícil muitas vezes admitir isso, ou de compreender que isso verdadeiramente esteja acontecendo. Porque, como dizia lá naquela música de Mick Jagger, né, velhos hábitos são difíceis de morrer. Continuaremos sem desenvolver a capacidade de nos indignarmos com o sofrimento alheio. Isso é visível ainda nos dias de hoje. Independente do final desta pandemia, que está mais próximo do que distante, nós ainda encontraremos e enxergaremos na sociedade as suas mazelas, as desigualdades. E como as pessoas encaram isso como normal e como se fosse parte da vida. Quase 380 mil pessoas desencarnaram oficialmente, motivadas pela ação agressiva deste vírus. E as pessoas estão para lá e para cá, nas ruas, nas avenidas das cidades, como se já fizesse isso tudo parte da vida. Como se nada pudesse ser feito. Muitas vezes essas próprias pessoas desrespeitam os compromissos realizados com a cidadania e com respeito às leis sanitárias, sem se preocupar, muitas vezes, consigo nem com o outro. Parece que não há sinais, ainda visíveis ou muito visíveis, no sentido da redução das desigualdades que possam nos dar expectativas melhores de mudanças a curto prazo. Mas certamente, a médio e longo prazo, haveremos de observar estas mudanças. Sejam em pequenos grupos, até que se estendam a uma massa coletiva maior, mas haveremos de visualizar. Mas, infelizmente, ainda continuamos assistindo aglomerações em épocas de pandemia, que são, além de irresponsáveis, manifestações de uma total falta de respeito com o próximo. Notícias de pessoas contaminadas que não respeitam o isolamento, assumindo atitudes criminosas, são frequentes
e muitas vezes assustadoras nas cidades. Quando estava me preparando para esta reflexão, não somente tentando sintonizar com o pensamento de Jesus, mas com o pensamento dos espíritos da doutrina espírita, eu me deparei com uma mensagem do espírito Aragão, quando ele diz lá no livro dos espíritos: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, corrigindo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução da uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. E aí, durante mais de um ano de pandemia aqui no Brasil, em especial, nós somos permanentemente direcionados para mensagens de cunhos suspeitos, que não resistem à primeira análise racional, nos trazendo uma série de informações que desestruturam e desequilibram muito mais a condição orgânica e espiritual e emocional de cada um, do que propriamente nos traga algum tipo de bem. É preciso muito cuidado. É preciso que se analise essas mensagens, advindas muitas vezes de espíritos que só têm um propósito, que é provocar a desunião, provocar as ilusões que nós alimentamos periodicamente na nossa caminhada material. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, não representam a realidade do mundo espiritual, mas a realidade das suas mentes doentias e que ainda provocam, buscam provocar a dissensão e as ilusões neste mundo chamado planeta Terra. Porque é muito claro, dentro da doutrina espírita, que para que a Terra possa mudar de faixa vibratória para o mundo chamado de regeneração, para o melhoramento, é preciso que os homens, ali encarnados ou desencarnados, sejam felizes. É preciso que essa terra seja povoada de espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, para que assim estejamos prontos e aptos a coexistir numa sociedade humana, no mundo de regeneração. Fora isso, nós ainda estaremos andando a passos lentos no processo de nossas necessárias mudanças. Mas isso não quer dizer que o mundo espiritual e que as leis divinas não estejam agindo, que não estejam buscando as condições necessárias para que o mundo possa ser melhorado e a humanidade também em processo de evolução mais rapidamente, no sentido de alcançarmos uma condição social, humana maior e melhor. Havendo chegado esse tempo, certamente grandes migrações se verificarão. Muitos daqueles que habitam este planeta não mais haverão de ter condições, se reformados as suas convicções éticas e morais não tiverem sido realizadas, de estarem habitando este planeta. Não haverá espaço no futuro para espíritos que praticam mal pelo mal, como se vê ainda nos tempos atuais, onde o mal ainda predomina as ações e os pensamentos da coletividade humana. Vamos nos recordar quando Kardec perguntou lá atrás aos espíritos por que o mal predominava no mundo.
E de lá para cá não mudou muita coisa, não, ou quase nada. E os espíritos sabiamente responderam o quê? Disseram que pela omissão dos bons, ou dos que se dizem bons, é que o mal prospera. Porque de ousados que eles são, realizam todas as ações que desejam realizar. E não necessariamente sejam voltadas para o bem ou para o melhoramento da humanidade. Espíritos que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem serão certamente e naturalmente excluídos no mundo de regeneração. E nós estamos passando há um bom tempo por esse período, por esse processo transitório, no sentido de mudança gradual, que se aprofunda no pensamento e nas ações dos indivíduos. É isso que Jesus pensa de nós e deseja de nós. A pandemia atual é apenas mais um instrumento natural que nos pode impulsionar a esse entendimento maior, dentro do conhecimento de mortalidade da alma que todos nós devemos ter. Imaginemos quando nós, humanos, aqui radicados, encarnados na Terra, estivermos tão profundamente na condição de compreender a imortalidade da alma. Muita dessa insegurança, muito do medo, muitas das coisas que ainda nos fazem nos aprofundarmos nos porões do sofrimento, haverão de serem amenizados ou até extinguidos dos nossos pensamentos. Mas, lamentavelmente, nós ainda não nos enxergamos como espíritos imortais. Não ainda compreendemos essas leis divinas e as nossas responsabilidades, não somente diante de uma pandemia, mas diante de todos os desafios existenciais que procuram, de alguma maneira, nos trazer as lições necessárias para um processo de evolução melhorado. Porque assim como nós, a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma, como dissemos lá atrás um pouco. Não vai ser aniquilada uma geração de uma hora para outra, simplesmente para que o planeta evolua. Não haveria sabedoria divina nesse tipo de ação. A atual geração vai desaparecer gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudanças drásticas na ordem natural das coisas. Os Espíritos nos ensinaram isso no século XIX e nós aparentemente continuamos sem entender e buscando amparo em mensagens apócrifas, em mensagens místicas, em mensagens que não resistem a uma análise mais aprofundada. Confiemos na ciência, confiemos em Jesus, confiemos nos bons espíritos que nos acompanham, confiemos nas leis divinas. Tudo, pois, se processará exteriormente como só acontecer com a única, mas com uma diferença. Que uma parte dos espíritos que encarnavam ou se encarnam aí na Terra não mais tornarão a encarnar como dissemos. Quando essas mudanças começarem a acontecer de uma forma mais acelerada, em cada criança nos ensina os espíritos na obra Gênese que nascer, em vez de um espírito atrasado inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Pois é, uma nova geração de espíritos está se formando gradativamente, dentro da ordem natural do planejamento divino. Porque a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não precisamos nos tornarmos perfeitos de uma hora para outra, de uma encarnação para outra, para nos colocarmos
numa condição de regenerados espiritualmente, ou o planeta todo esteja nessa condição. Basta uma modificação nas nossas disposições morais. Porque é aí que passa o processo de mudança. Na nossa primeira compreensão do que precisamos, das nossas prioridades íntimas da consciência, para, a partir daí, as ações que devem ser realizadas nas nossas modificações éticas e morais. E essas modificações só vão ocorrer naqueles que estão predispostos, naqueles que estão dispostos pelo esforço e pelo entendimento diário dos desafios da existência a buscar este caminhar em torno da evolução, pensando, sentindo, agindo como seres melhores. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas. Lembremos-nos daquela declaração do mestre Galileu: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Fatos esses que passam necessariamente pelo processo de amadurecimento do espírito, pelo processo de desenvolvimento intelectual, emocional, no equilíbrio necessário da balança da vida, que faz com que nós atuemos desde o pensamento às ações práticas dos desafios da existência. Não por efeitos sobrenaturais, não por efeitos maravilhosos, cataclísticos, epidêmicos, pandêmicos, não. São apenas ferramentas que vão surgindo de tempos em tempos para que os alertas do mundo espiritual possam ecoar com mais força na intimidade e na consciência de cada um de nós. E nós passemos, assim, a vivenciar experiências mais de espíritos sintonizados com o bem, com a caridade, com o respeito ao próximo e com tantas as outras qualidades que são necessárias no homem de bem. E nós não podemos jamais perder a esperança. Na visão espírita, Jesus é o governador do nosso planeta. Em nada se assemelha a esses governantes terrestres que muitas vezes enxergam as questões relacionadas à vida e ao homem de forma enviesada, distorcida, diferenciada, materializada. Não, Jesus não. Ele tem uma visão plena, perfeita em relação à criatura humana. E se a embarcação na qual estamos, chamada planeta Terra, está sobre a sua condução, devemos seguir com confiança. Nunca perdermos a capacidade de crer, de compreender. Para que assim possamos ter a certeza, como dizia Heráclito, aquele velho filósofo grego, que nos ensinava que tudo passa, tudo flui. E este ensinamento do velho filósofo grego nos faz relembrar agora um trecho da música de Nelson Motta, aquela interpretada por Lulu Santos. Eu não vou cantar, porque se eu fizer isso, vocês vão se desconectar e nós vamos perder a audiência nesta reflexão tão importante a respeito de Jesus, da pandemia e do mundo que vivemos, das nossas aflições. Mas eu vou verbalizar um trecho da música que diz que nada do que foi será. Lembram-se? De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Porque a vida vem em ondas como o mar, neste infinito ir e vir. Veja que sabedoria uma simples canção pode nos trazer, e nos trazer também condições de energizar os nossos pensamentos, positivar os mesmos no enfrentamento dessas aflições atuais. Temos vivido dias que jamais pensaríamos e desejaríamos até a viver.
As circunstâncias mostram que estamos longe do mundo ideal. Mas qual é a nossa participação? Somos somente consumidores passivos das decisões dos outros? Não atuamos nas ações necessárias, não somente na nossa existência individual, mas também no compartilhamento das experiências coletivas? Qual é a nossa participação? Deus nos ensina a sermos ativos, a agirmos em favor dos outros, compartilhando o que temos e ajudando os mais necessitados. Amar na prática é mover-se em direção ao próximo. É um desafio. Desafio emocional, um desafio intelectual, um desafio existencial. E esse desafio nos foi proposto por quem? Por Jesus. Ele nos desafiou a perceber a presença de Deus em meio aos atos de bondade e solidariedade. Vamos nos recordar daquela passagem evangélica que está lá em Mateus, no capítulo 25, nos itens 35 a 40, versículo 35 a 40, onde Jesus teria dito: Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O mestre respondeu: Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Exercício da caridade, do auxílio ao próximo, que independente de pandemia pode ser realizado de alguma forma. Não somente a caridade material, mas a caridade do conforto espiritual, do conforto da palavra, do conforto do auxílio material que também possamos dar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Foi o conselho do apóstolo Paulo. E ele nos faz entender que não devemos pensar somente em nós mesmos, mas também nos outros. E será que nós, seres humanos, em sociedade, na coletividade humana atual, estamos pensando e agindo assim? Parece que não. Diante do que nós vimos, visualizamos todos os dias nas ruas e avenidas de nossas cidades, a quantidade, muitas vezes irresponsável, de aglomerações desnecessárias, nos fazem entender e compreender que o desrespeito e a ausência do cuidado consigo próprio e com o outro ainda permanecem de uma maneira muito clara, mesmo em tempos de pandemia. Nesse tempo de pandemia, devemos buscar o auto-isolamento físico, o distanciamento social, é claro, mas nunca o isolamento espiritual. Nos aproximemos dos espíritos amigos, nas orações, nas preces, na sintonia, e sejamos solidários na forma que for preciso, da forma que conseguirmos. Devemos pensar no outro e desejar e agir em favor no melhor para ele, que repercute no nosso desenvolvimento. Assim se estabelece um ciclo contrário à pandemia. Quando o meu próximo está bem, eu também estarei bem. Se o meu próximo estiver seguro, eu também estarei. Se ele estiver com saúde, eu também não correrei risco. Nos diria certamente Jesus nessa pandemia. Não tenho dúvida nenhuma disso. O olho é a lâmpada do corpo. Já nos disse ele, lembram-se? Se o teu olho é bom,
todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. Nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Ele nos diria isso também hoje, se pudéssemos ouvi-lo. E complementaria de uma maneira fenomenal, mágica, maravilhosa, amorosa. Ame o próximo como a ti mesmo. É o que nos diria Jesus hoje, como nos disse ontem, e nos dirá sempre, para que assim se estabeleça dentro da nossa consciência o entendimento necessário da nossa responsabilidade diante dos desafios da nossa existência reencarnatória, bem como o auxílio necessário nos desafios daqueles que necessitam também do nosso amparo, da nossa proteção de alguma forma que isso possa acontecer. Então, meus queridos amigos e amigas do Centro Espírita Cristo Rei, aí nessa querida cidade de Baixa Grande, da qual nós temos amigos queridos, companheiros valorosos, que eu gostaria de levar este abraço virtual a todos eles em nome do nosso amigo de muito tempo, João Oliveira, o nosso Joãozinho da Baixa Grande. Que vocês todos sejam abraçados, confortados e reconfortados nas palavras de Jesus nesses momentos atuais de aflições, pensando sempre de que maneira nós podemos aprender algo com esta pandemia. Procuremos nas nossas ações éticas não compartilharmos notícias falsas, não estimularmos mensagens trazidas por espíritos ou que são pseudo-sábios, ou que são apenas espíritos brincalhões e querem mexer nas nossas emoções e nas nossas expectativas de esperanças de um mundo melhor, apenas para se alegrarem ou para se divertirem com a nossa condição. O mesmo devemos ter o cuidado na hora de refletirmos a respeito de mensagens advindas de médiuns também, que trazem coisas que muitas vezes podem nos causar algum conforto na alma, mas não necessariamente significa que sejam realidades universais no mundo dos espíritos. Confiemos em Jesus. Confiemos na ciência. Confiemos na imortalidade da alma. Confiemos que cada um de nós, amparados por essas lições maravilhosas e amorosas do mestre Galileu, possam se estabelecer na nossa consciência, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, de maneira pacífica, respeitosa e amorosa, além de caridosa, no sentido de se oferecer o auxílio necessário. E nós queremos concluir esta nossa reflexão muito simplória, mas trazida de coração para que nós compreendamos o que Jesus nos queria dizer nessa pandemia ou gostaria de nos dizer neste momento. E muitas vezes, nessa sintonia da prece e da oração, ele nos diz o tempo todo como devemos nos comportar, não somente nessa pandemia, mas em todos os desafios existenciais da vida reencarnatória. Relembrando uma frase de Allan Kardec, que poderá também nos trazer uma reflexão importante ainda nesta noite, quando ele lá escreveu e ficou, para nosso conhecimento e entendimento, que o homem é assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Que Jesus esteja conosco e que os bons espíritos permaneçam nos fortalecendo
diante não somente dessas agruras atuais das nossas aflições, mas em todas as outras que ainda porventura venham na nossa trajetória evolutiva, nos dando a energia e a força necessária para superarmos essas diversidades, porque tudo flui, tudo passa. Muita paz. Muita paz. Fred, muito obrigado mesmo. Sua palestra foi maravilhosa. Eu gostei bastante. Eu acho que ela foi tão boa que a gente não teve nem perguntas. Você fez tão boa palestra que a gente não teve nem perguntas. Foi muito bom. Estou lembrando de Beto também de Pirá, que na primeira semana não teve muitas perguntas, porque também fez uma ótima palestra. O tema e esse tema da pandemia e Jesus é muito bom para nós. Então eu agradeço a você em nome do Centro Espírita Cristo Rei, do seu João, ele está até escrevendo aqui no grupo, agradecendo você por falar aí, né, nesse aniversário, 49º aniversário de Baixa Grande, né, do Centro Espírita. Então eu só O ano tenho que que te agradecer. vem, o ano que vem Se, teremos uma festa de 50 anos, né? oh, se Deus permitir, teremos a festa de 50 anos e todos juntos, É, né? Se ele permitir aí, se todos Deus nós permitir. comemorando aí esse aniversário, 50 anos do Centro Espírita Cristo Rei. Tomara, tomara. Vamos orar muito. Mas eu agradeço você, né? Eu agradeço em nome de todos, agradeço a todos que nos acompanharam aqui. A gente teve uma média de frequência de 25 pessoas a 30. Então, foi muito bom, até porque as cidades aí do interior, eu fiquei sabendo que passou chuvas bem torrenciais hoje, né? Baixa Grande mesmo, choveu muito, muito mesmo. Não foi à toa até que o seu João não conseguiu ir para Comaf para nos acompanhar. Mas eu agradeço em nome dele, agradeço em nome do Cristo Rei, e eu vou fazer a prece de encerramento para nós, né? De agradecimento aí e envolver a todos nós nesse momento, pedindo ao querido Mestre Jesus que nos envolva com muita luz, envolva todas as pessoas que estiveram conosco, envolva esses irmãos que, infelizmente, devido ao Covid, estão passando por necessidades, passando por aflições, que o querido Mestre Jesus possa envolvê-los e ampará-los, né? Que todas as casas espíritas possam voltar ao seu fluxo normal para atender as pessoas que precisam e tantas pessoas necessitadas que vão ficar quando isso tudo passar. Que sua luz, Senhor, esteja sempre conosco em Jacobina, Baixa Grande, aqui em Salvador, nas outras cidades, Mundo Novo, como eu vi aqui, Piritiba, todas as outras, que possamos ser auxiliados por sua luz, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a Eu que todos do Centro agradeço. Espírita Cristo Rei. Muita paz, boa semana para todos. Boa noite a todos Boa também. A gente noite. está encerrando aqui a transmissão. Na próxima quarta-feira será o nosso último encontro, né, no dia 28, e nós vamos estar com o nosso irmão Marcos Elesbão, de Petrolina, onde ele encerra as quartas-feiras, aí, a última quarta-feira, com o mesmo tema. Então, eu espero todos vocês nessa quarta-feira aí. Eu também vou estar lá em Baixa Grande, que eu vou a trabalho, então vou acompanhá-los de lá, né? Boa noite a todos e fiquem com muita paz.